Com seus olhos fechados, por gentileza, e com as suas mãos no coração, vamos falar com o Senhor nessa noite, nessa oportunidade, e é como nós acabamos de cantar, de adorar. Não a rocha como nosso Deus. Se nós temos algum sentimento, algum medo, alguma coisa nos afligindo, vamos lembrar da nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha eterna. O Senhor é aquele que não falha, que não se atrasa, que não se esquece. Então tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. O Senhor diz que Ele é o pão, que dele, quem crê nele, flui rios de águas vivas, ou seja, um espírito transbordante. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é aquele que disse que não tinha fome, mas que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. A motivação do Senhor era fazer a vontade do Pai. O que o sustentava era fazer a vontade do Pai. E muitas pessoas têm vivido angustiadas, aflitas, porque estão se enchendo de muitas coisas, menos do alimento certo. Menos daquilo que vai nos sustentar. Elias comeu o pão que o Senhor tinha preparado. E com aquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites. Então quando nós nos abrimos para o Senhor, nós recebemos um poder que nós nem sabemos de onde vem. Nós recebemos uma força, uma energia que nós nem sabemos de onde vem. Mas é de Deus. Não é da nossa saúde, da nossa energia natural, é da graça que nós recebemos todos os dias. Então essa é a graça do Senhor, esse é o poder que nós recebemos do Senhor todos os dias. E que se nós entendêssemos isso, nós não íamos desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar a nossa vida com tantas bobagens. Mas nós agarraríamos essa força, esse poder, e usaríamos para coisas poderosas, para coisas grandiosas. Então nessa noite, caso você tenha tido alguma coisa durante o dia, pensado uma bobagem, falado uma bobagem, peça perdão ao Senhor, e que dia após dia fique mais difícil desses erros voltarem a acontecer. Porque essa é a bênção do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então nós temos essa oportunidade, somente para os vivos há esperança, como diz na sua palavra, Senhor. Se teve aquele que morreu, ele não tem mais chance, não tem mais esperança. Mas nós temos esse dia, essa noite, essa oportunidade de tomar alguma decisão que vai impactar no nosso futuro, na nossa eternidade, nos nossos descendentes, inclusive. Às vezes a gente considera coisas pequenas decisões como coisas pequenas, não. Uma pequena decisão pode impactar em gerações. Uma decisão de alinhar o meu foco, de alinhar a minha vida para agradar o Senhor, pode mudar o meu destino. Pode mudar os meus resultados perpetuamente. Então, meus queridos, tome uma decisão hoje. Não permita ser roubado. Não permita que as coisas caminhem da mesma maneira. Porque se nada mudar, nada mudará. Não adianta nós orarmos, declararmos, concordarmos. Tudo isso é importante. A palavra fala do poder da língua, do poder das declarações. Mas nada supera as obras de fé. Obras de fé, obras que mostram a nossa fé. Que mostra que eu amo a Deus. Como que eu amo a Deus? Dizendo que eu amo a Deus? Não, carregando a minha cruz. Rasgando a minha carne. Não permitindo que as minhas emoções dominem a minha vida. Mas que a sua palavra, que a verdade do Senhor comande a minha vida. Então, meu Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui muito maiores,
muito mais cheios, muito mais corajosos, muito mais cheios de vida, de unção, de poder. Abençoa o nosso povo, Senhor. Perdoa-nos por aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Jesus. Tem misericórdia de nós, porque nós precisamos do Senhor. Abra as nossas mentes, nos ajuda a ver e enxergar. Nos ajude a ter a atitude que o Senhor espera de nós. Nos ajude, meu Pai, a que o Senhor encontre graça, que o Senhor encontre favor, meu Pai, e que o Senhor derrame sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar e ver, meu Pai, que há uma fluidez diferenciada, que aquelas coisas, meu Pai, que sempre viviam do mesmo jeito, travadas, desalinhadas, que o Senhor nos dê um discernimento para reconhecer, olha a mudança acontecendo, já começou, a mudança já começou. Porque durante muito tempo, Senhor, talvez a gente está plantando e não está vendo os resultados, porque ainda está criando raízes, ainda é um fundamento, é um alicerce, é aquilo que ninguém está vendo, mas que quando começar a sair, vai sustentar todo o resto. Tem misericórdia de nós, Jesus. Abençoa o nosso povo, cubra-nos com Teu sangue, derrama da sua unção, do Seu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos conduza neste trabalho, que nós possamos sair daqui muito melhores, sendo que quando chegamos. Conduza-nos na nossa família, nas nossas decisões, em tudo que nós precisamos fazer. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza, um momento. Diga comigo, por favor, a fonte do que clama. A fonte do que clama. Coisas, nós sempre estamos buscando, né? Pelo menos esse deveria ser o natural. É buscar por coisas novas, rompimentos, novos sonhos. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que para as coisas acontecerem, eu preciso também dar as condições para que elas aconteçam. Então, coisas inéditas, elas somente vão acontecer quando houver também atitudes inéditas. Fala comigo, por gentileza. Coisas inéditas vão exigir atitudes inéditas. Então, se eu quero viver algo novo, eu preciso também dar condições para que esse novo aconteça. Para você fazer algo que você nunca fez, você tem que se tornar alguém que você nunca foi. Nós precisamos trabalhar isso na nossa mente. Às vezes a gente está vivendo numa mesma linha, tendo as mesmas atitudes e posturas. Como é que Deus vai fazer uma mudança? Como é que coisas novas de fato vão acontecer se nada novo entrou? Se eu não estou mais espiritual, se eu não estou estudando mais, se eu não estou mais atento, se eu não estou mais diligente, se eu não estou mais atencioso com a minha vida espiritual, com a minha família, no meu trabalho, e eu quero que coisas novas aconteçam? Não, eu preciso dar condições para isso. Algumas pessoas querem fazer coisas inéditas, coisas que elas nunca fizeram na vida, sem se tornar pessoas diferentes. Ela quer um casamento diferente, ela quer uma vida profissional diferente, sem se tornar um homem diferente, sem se tornar uma mulher diferente. E isso, essa necessidade, essa postura, precisa entrar nas nossas vidas como uma verdade. Um entendimento realmente, não, se isso não acontecer, eu não posso esperar que aquilo vá acontecer. Eu preciso dar condições para que isso aconteça. Então não basta eu querer algo novo. Eu preciso viver algo novo. Eu preciso estar dentro de mim algo novo. Eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Uma nova pessoa com uma nova, fala comigo, uma nova mentalidade. É aquela situação. Nós não vamos
nós não vamos viver novas conquistas se a gente está sempre subindo as mesmas montanhas. As mesmas montanhas não vão me levar a novas conquistas. Eu vou viver a mesma situação, mesma paisagem, mesmo tudo. As mesmas emoções, tudo igual. Olha aqui, um exemplo. Aqui em Juízes 15, a partir do 11, olha só. Então, 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Vamos juntos, pessoal, para a gente guardar isso. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu, vamos juntos, você viu o que nos fez? Eles estavam falando com quem, pessoal? Com quem que eles estavam falando? Vamos de novo, pessoal. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão. Então eles estavam falando com quem? Com Sansão. Sansão foi gerado e criado para ser o libertador do povo de Deus. O libertador contra os filisteus. Então veja como é que a cegueira muitas vezes está dominando a mente das pessoas. Eles estavam falando com o libertador de Israel. Por que você está incomodando? Por que você está provocando os inimigos? Olha a falta de noção disso. Fiz a eles apenas o que eles me fizeram, respondeu. Eles disseram: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Jurem-me que vocês mesmos não me matarão, disse Sansão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não mataremos você. Então eles o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Veja, pessoal, que muitas pessoas vivem dessa maneira. É mais fácil eu conviver com um problema do que enfrentar o problema. Esse povo aqui estava disposto a entregar o libertador deles para manter uma suposta paz. Você não viu? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você fez? Como que nós chegamos e vemos uma situação dessa acontecendo? A gente muitas vezes está fazendo a mesma coisa. A gente está aceitando o inimigo, os termos do inimigo, e quando vem uma situação para eu me levantar, para eu me revoltar contra aquilo, para eu lutar, eu não quero. Eu não quero, deixa do jeito que está. Deixa eu entregar meu libertador para manter a paz. Eu não quero problema, não vamos ter problema, não. Não vou mexer com isso daí, não. Sansão foi levantado para justamente acabar com esses inimigos, especificamente os filisteus. E eles falam: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? O povo estava sendo humilhado, envergonhado, e tinha diante deles uma saída, uma oportunidade daquilo cessar. Quantas coisas que a palavra vem, e a palavra está falando: ó, faça assim, essa é a chance, ó, entra nesse portal, agarra essa palavra. E a pessoa está falando: não vamos mexer com isso não. Vamos aceitar do jeito que está. Tinham uma atitude covarde. Olha o nível de covardia que eles estavam diante do libertador, e eles estavam aceitando ainda o jugo da escravidão. Nós recebemos Jesus, nós recebemos todas as oportunidades para viver uma grande vida, e no entanto, muitos ainda aceitam o jugo da escravidão. Sansão errou bastante? Errou. Tanto que ele não terminou da melhor maneira que ele poderia terminar. Muito longe, inclusive. Mas pelo menos ele estava lá lutando. Ele errava, mas pelo menos ele estava lutando contra os inimigos. Ele não estava lá: vamos viver em paz. A gente não vive em paz com o inimigo. Porque paz, ela vem depois da guerra. Então, se eu estou vivendo uma paz com o inimigo, então eu estou vivendo uma trégua que o inimigo está permitindo. Porque quem permitia essa trégua aqui eram os filisteus. Eles falaram: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Ou seja,
Enquanto os filisteus quisessem manter Israel, eles manteriam. Não queria mais? Não era mais conveniente? Estava dando muito trabalho? Vamos matar, vamos exterminar esse povo. Era assim, essa é a paz com o inimigo. Quando ia chegando em Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, achando que estava tudo certo já, ganharam. Contudo, o Espírito, fala comigo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Aí o que aconteceu? As cordas de seus braços se tornaram como fibra de linho queimado. Ele simplesmente fez assim. Então, vamos conversar? Mais ou menos assim, estava preso com cordas novas, ele simplesmente soltou assim, como se nada estivesse segurando ele. E os laços caíram das suas mãos. Ao encontrar uma queixada de jumento, que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Deus sempre age dessa maneira nas nossas vidas. O que você tem à sua disposição? O que você tem aí no seu trabalho? O que você tem de estudo, de experiência? O que você tem? Eu tenho essa queixada aqui, ó. Eu só tenho esse pedaço de osso. Deus usa isso. E com isso você faz montões. Com isso você faz coisas que um exército talvez não faria. Quantos que precisariam para matar 1000 filisteus? Talvez 1000 israelitas? 500 israelitas? Um homem com um pedaço de osso fez essa devassa aqui na vida do inimigo. Então Deus usa o que você tem. Deus só espera que nós venhamos a olhar para Ele e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, coloca a tua mão nessa situação. Então, olha só o que acontece. Se o povo tivesse se aliado a Sansão, eles teriam sido libertos. Porque olha só, um homem com um pedaço de osso matou 1000. Se aqueles covardes tivessem se aliado a Sansão, eles teriam se livrado dessa escravidão assim, ó, rapidinho. Quantas situações que nós poderíamos resolver rapidamente, mas nós decidimos manter uma trégua com o inimigo, ou seja, aceitar os termos do inimigo, aceitar uma dívida, aceitar a maneira que estão me lidando, a maneira que estão tratando lá no trabalho, a maneira de lidar com os negócios, uma comissão baixa, uma sentença, não, essa área não flui, essa área não dá, esse setor não vai dar certo, eu estou aceitando tudo. Então, se eu tivesse me alinhado a Deus, usado o que eu tenho, eu estaria muito mais longe. Mas o que acontece? Muitos não querem. Muitos não querem se levantar. Muitos não querem as mudanças. Mas estão aceitando o jugo do diabo. Estão aceitando o jugo dos filisteus. Tem gente que trata aquilo que é aliado dele como inimigo, e o inimigo como aliado, que é o que eles fizeram. Trata o Sansão como inimigo e os filisteus como amigo. Quantos que têm feito do seu cônjuge, por exemplo, o seu inimigo? E quantos que têm aceitado os termos do ímpio como se fosse seu amigo? Melhor do que nada. Porque se eu não aceitar isso, vai ainda ficar pior. Quantas pessoas que acabam vivendo assim? Quantas pessoas que recebem uma palavra assim de libertação e ela se revolta? E ela acha, mas você não me conhece, você não entende, você não sabe o que eu estou passando. A pessoa fica aí, ó, apresentando os motivos dela. Não, porque a minha situação, porque eu estou assim, porque lá em não sei que ano aconteceu tal situação, por isso que até hoje eu não consegui me recuperar. E assim a pessoa vai contando as situações, as justificativas. E lembra daquela expressão que a gente falou esses dias? A miséria, ela adora companhia. Pode ver. O nosso país, infelizmente, tem uma cultura diabólica nesse sentido. Você não vê que muitas pessoas, elas passam uma vida
buscando qual vai ser o benefício que eu vou conseguir, buscando de todo jeito um laudo médico, um advogado, alguns até pagam propina para ver se consegue se aposentar. Se justifica um negócio no joelho, um negócio na coluna, um negócio na vista, qualquer situação, para que ela possa se aposentar, para que ela tenha um benefício. Aí ela reclama da vida, reclama da miséria, reclama do fracasso, da frustração, mas qual é a luta que ela tem tido? Ela tem se alinhado, ela está alinhadinha com a mentalidade mundana, ela está alinhadinha com a mentalidade dos ímpios. Está todo mundo falando, olha a crise, está todo mundo falando, olha o preço das coisas, está todo mundo falando, não é momento, e ela está alinhadinha com essa mentalidade. Aí vem a palavra para eu me levantar, para eu clamar, e ninguém se levanta. Então a pessoa recebe a palavra, mas ela não se levanta. Ela continua com aquela mentalidade miserável, e uma mentalidade miserável destrói com a família, destrói com o casamento. Porque a gente sabe que uma família começa a se desestabilizar justamente nessa área. Falta bênção, falta fluidez, falta equilíbrio, porque aí começa a ter os problemas, um cobra o outro e começa uma coisa puxando a outra. Aí vem a pressão, vem os afastamentos, vem os desequilíbrios, aí o diabo faz a festa. Porque junta problema financeiro com instabilidade na família, aí é um tsunami na vida da pessoa. Aí não tem o que fazer. Porque tudo é mentalidade. A pessoa fica esperando, não, eu preciso que isso dê certo, não, eu preciso de Deus. Eu preciso pegar minha queixada, o que eu tenho na minha mão? É isso, então eu vou usar isso, eu faço isso, então Deus vai usar nessa área. E depois ele abre uma porta, depois ele encaminha para uma pessoa, mas eu preciso usar com o que eu tenho agora. Depois ele poderia chamar o exército todo, e todo mundo com lança e com espada, mas naquele momento ele não tinha lança, ele não tinha espada, ele não tinha nada, ele tinha uma queixada, ele tinha um osso. E a gente tem que pedir discernimento para Deus, exatamente isso. Às vezes a gente está esperando, Senhor, só vai dar certo se eu tiver essa situação, se eu tiver esse recurso, essa condição, essa máquina, essa amizade, essa parceria. Não, Senhor, só vai dar certo se eu tiver uma espada, se eu tiver uma lança, se eu tiver alguma coisa. E a gente não está vendo que a gente tem algo aqui do nosso lado, que talvez ninguém está observando, ninguém está vendo, mas Deus está falando, está aí, usa o que você tem. O que você tem aí do seu lado? Eu tenho um pedaço de osso, eu tenho uma queixada, então vou usar essa queixada. Eu só tenho esse pouquinho de farinha, eu vou usar essa farinha. Eu só tenho esse pouquinho de azeite, eu vou usar esse azeite. Eu só tenho uma funda e 5 pedrinhas, é isso que Deus precisa. Eu não tenho nada, eu tenho uma tocha e um vaso de barro. Eu não tenho nada, então eu tenho tudo, porque eu tenho Deus. Gideão não tinha nada, Gideão tinha 300 homens, que eles foram lá com tochas e vasos de barro. E quando chegou lá à noite, eles quebraram aqueles vasos com as tochas, e aí olhava em volta o barulho dos cacos, e a gritaria por Deus e por Gideão, e aquela coisa, os caras acordando meio desnorteado, vendo fogo ali em cima, vendo barulho de coisa quebrando, aí ficou tudo maluco, matou o companheiro que estava ali do lado, porque não enxergava direito. Ou seja, Deus usou quem tinha um vaso, venceu uma guerra com um vaso e uma tocha. E Josafá? Josafá teve o quê? Músicas. Josafá cantou. Josafá louvou a Deus. O que nós temos, Senhor? A gente tem música. A gente tem um coral de levitas aqui muito bom. Vamos usar ele como a nossa arma contra os 3 exércitos violentos. Pois é. Vou tentar entender Deus? Eu vou usar o que Deus falou, o Josafá. O profeta falou que a batalha não é sua, a batalha é de Deus, mas eu tenho que estar lá na minha posição. Então me levanto, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer.
Então, meus queridos, tudo é na mente, tudo começa na mente. Ao invés da pessoa lutar, ela fica lá reclamando, ela fala da situação, não fale com a situação, como em Ezequiel 37, fale não dos problemas, não da sequidão, não dos ossos secos, fale com os ossos. Fale com os ossos, fale daquilo que está te afligindo, fale com aquilo, espírito maldito, problema financeiro, maldição na minha casa, problema. E eu não aceito mais, eu declaro uma mudança, eu declaro a transformação dessa situação, eu não aceito mais, não. Eu vou lutar, eu não vou mais dar essa mesma resposta, eu não vou fazer trégua com o inimigo. Deus nos levantou para lutar contra o inimigo, e não para se conformar, para conviver com ele. Mas, infelizmente, muitos ficam aí aceitando o jugo do inimigo com a ideia de que se eu fizer alguma coisa, vai ficar pior. Se eu fizer desse jeito, vai ficar pior. E essa mentalidade é uma desgraça, porque é a mentalidade de muitos. Eu não vou mexer com isso para não ficar pior. Vamos aceitar esses termos? O cara está me lesando, o cara está me explorando, o cara está sendo injusto comigo, mas eu vou aceitar porque vai que fica pior. Porque ele me emprestou, né? Eu estou devendo um favor, sabe? A pessoa já se sente mal, já se sente na obrigação, sem moral. Mas eles estavam se colocando nessa situação. Muitos aceitam se colocar nessa situação. Ao invés de se levantar e se unir com o Salvador, com o Libertador, com Deus, e reagir e lutar. Aí ele fala assim, Sansão, por que você está mexendo com ele, Sansão? Você está provocando os homens? Para, Sansão. Vamos te entregar para ficar bem com eles. Para com isso, Sansão. Para de mexer com essas coisas. Muitos vivem assim. Eu não me posiciono porque eu fico com medo da crítica, eu fico com medo dos confrontos. Fica com aquela postura de covardia. Muitos agem com covardia ainda. Eles tinham Sansão. Eles já tinham uma solução, eles já tinham uma arma secreta. Nós já temos Deus ao nosso lado. Fala, eu tenho Deus ao meu lado. Eu tenho Deus ao meu lado. E muitos não lidam com as situações. Por quê? Fala, por medo. A gente tem Deus ao nosso lado, mas não tomamos uma decisão por conta do medo. Pessoas guiadas pelo medo, elas tomam as piores decisões. Ela vende a casa pela metade do preço, ela entrega o carro pela metade do preço, ela aceita receber metade da comissão dela só para ela não perder toda a comissão, porque na cabeça dela sempre vai perder, sempre aquela crença de que eu vou perder, e por isso que ela está sempre perdendo. Porque ela não se valoriza, ela não se posiciona, ela não coloca um ponto, um limite nas coisas, e ela continua sendo escravo. E Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas é que eu seja livre. É que nós sejamos abençoados. Quem quer que eu seja escravo é o diabo. Quem quer que eu fique aceitando um problema é o diabo. Quem quer que eu fique aceitando o que já é ruim e me aliar com aceitar o padrão do inimigo é o diabo. O mundo prega isso. Eu preciso conviver com o problema. Eu preciso aceitar esse diagnóstico médico. Eu preciso aceitar esse problema financeiro. Eu preciso aceitar que é uma crise no país. É um problema que eu não tenho como mudar. Sim. Eu posso não mudar o que está acontecendo lá fora, mas eu posso mudar o que está acontecendo aqui dentro. Eu não tenho controle sobre a alta do dólar, sobre o preço de muitas coisas, mas eu tenho controle do que eu estou fazendo aqui, no meu mundo, no meu trabalho, com as minhas declarações, com as minhas orações, com as minhas atitudes de fé. Se eu tenho sido um ofertante fiel, um dizimista fiel, uma pessoa de integridade, eu tenho orado, eu tenho abençoado, eu tenho ungido, eu tenho orado no meu trabalho, eu tenho abençoado os meus clientes, eu tenho sido o melhor naquela empresa, isso eu posso fazer. Eu não posso controlar o que o outro vai fazer, mas eu posso controlar o que eu estou fazendo, as minhas decisões.
E não conviver com o inimigo, porque conviver com o inimigo já é ruim, mas entregar a sanção é muito pior. Aceitar os problemas é ruim, mas tendo palavras assim, tendo um Deus como o nosso, e eu acreditar no mundo, no diabo, nas mentiras é muito pior. Porque o mundo não tem esperança, o mundo ele é guiado por vozes. Ele é guiado pelas notícias, ele é guiado pelas redes sociais, ele é guiado pelo colega de trabalho, ele é guiado pelas emoções. E o crente, o justo, o cristão, ele é guiado pela palavra. Então, se eu não estou sendo guiado pela palavra, que posição que eu estou? Eu não tenho feito diferença em lugar nenhum. Aí tem gente que fala, não, porque eu não vou mexer com isso porque eu quero paz. Como que eu vou ter mudança na minha vida sem enfrentar as coisas? Como que a pessoa fala, não, porque eu quero, mas eu preciso de uma mudança na minha vida, eu não aguento mais viver essas situações, eu não aguento mais viver essa humilhação, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Então como que eu mudo? Sem lutar? Sem me revoltar? Muitos estão mandando uma mensagem para Deus, que eu não quero mudar, eu não quero sair do problema, eu quero continuar vivendo as mesmas coisas. Essa é a mensagem que eu estou passando para Deus. Muitos preferem a segurança da escravidão do que o enfrentamento, as batalhas de ser livre. Então eu fico lá, seguro, a zona de conforto, mas eu sou escravo, eu tenho peixe de graça, eu tenho o pepino, eu tenho cebola, eu tenho o alho, eu tenho melão, eu tenho melancia, mas eu não tenho liberdade. Então eu tenho um benefício, eu tenho uma ajuda, eu tenho para isso, mas eu não tenho liberdade. Dinheiro é liberdade, prosperidade é liberdade, mentalidade é liberdade. Então muitos ficam lá, não posso sair desse emprego porque é um emprego estável. O que é estável, pessoal? Não existe estabilidade. Não existe. Pessoal mandado embora, acabou a estabilidade aí. Quem guarda é Deus. A única estabilidade é na rocha. A única rocha é Jesus. Não existe estabilidade. Tem gente que fala, não, porque eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ficar num lugar, porque já é seguro, eu sei. É o exemplo que eu já dei. A pessoa entra num serviço público, lá no Brasil, e fala, não, porque agora eu tô garantido. Eu entrei aqui nesse serviço público, eu estou ganhando 10 mil. Ok. 10 mil é bacana, bastante, maravilha. Fica 10 anos ganhando 10 mil. É estável, né? Você não quer estabilidade? Então fica 10 anos ganhando 10 mil. Já não vai ser tão legal. Porque o combustível está mais aumentando, a escola vai aumentar, o mercado vai aumentar, tudo vai aumentar. Só não, 10 mil. Não, mas fica 10 anos assim. Aí a gente vê que não é legal. Então, estabilidade não existe. Nós precisamos de evolução. Quem para de crescer, morre. Quem não se movimenta mais, morre. Não é assim? Alguém que está no hospital, tem lá a máquina funcionando, medindo, está mexendo. Se aquela máquina parar de mexer, é porque aquela pessoa morreu. Então, se eu paro de crescer, eu morro. Se eu paro de evoluir, eu estou morrendo. Se eu paro de crescer, eu estou retrocedendo. Eu preciso estar sempre em movimento. O mundo está em movimento. Todo dia amanhece e anoitece. Todo dia está acontecendo alguma coisa no mundo. Todo dia está acontecendo alguma coisa no seu corpo, nas suas células. E só a minha vida que está parada? É um perigo. É um problema muito sério. Nós não podemos, nós precisamos crescer todos os dias. Eu preciso ficar mais inteligente, eu preciso ficar mais espiritual, eu preciso evitar os erros que eu cometi ontem, eu preciso dar passos para frente. Quando eu olho um mês para trás, eu vejo, já melhorei nessa área, eu não posso estar 5 anos, que seja um ano, olhando do começo do ano para cá, eu falo assim, eu sou exatamente a mesma pessoa. Eu faço as mesmas piadinhas, eu faço as mesmas brincadeiras, eu falo as mesmas expressões,
Eu estou no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, vivendo os mesmos resultados, e o mundo está andando, as coisas estão andando, ou seja, eu estou diminuindo. Porque o tempo está passando, eu não vou ficar mais novo. As coisas, a tendência sempre é ficar mais cara. Eu estou da mesma forma, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, desde o começo do ano. Vamos perto. Vamos aqui pertinho. Não vamos lá longe, 5, 10 anos. Vamos aqui pertinho. Será que as coisas que a gente estava pedindo no propósito da mudança do ano passado ou no começo desse ano, nós estamos terminando esse ano vivendo ainda essas situações? A gente não quebrou esse paradigma, não quebrou essa influência, essa mentalidade? Continuamos com algumas coisas exatamente igual? Algo muito sério para a gente pensar. Porque se a gente não se levanta, não tem o que Deus fazer. A gente simplesmente se conforma, eu sou um escravo. Como o povo lá. Eu vou ser escravo dos egípcios. Melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Ninguém falou de morrer. Mas essa é a mentalidade do escravo. Ele sempre acha que vai dar errado para a vida dele. E nós precisamos crer na palavra. Jesus nos ensina, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Qual é o nome desse culto? A fonte do que clama. Eu vou clamar ao Senhor. Eu vou clamar a Deus. Ele vai me responder. Eu não vou mais ser escravo. Então, quando eu decido lutar contra algo, a gente sempre vai ver crítica. Você pode ver, enquanto você estava lá na bagunça, na vida desregrada, tudo bagunçado, não tinha um que te chamava para falar, não, meu amigo, não faz isso, não faz com a sua vida. Estava tudo bem. Foi você sair desse mundo, você já começa a receber crítica de parente, de gente que nunca te ajudou, mas que é boa para querer atrapalhar. Que isso? Agora você vai fazer isso, vai dar seu dinheiro para a igreja, você vai virar fanático, que isso? Que bobagem, que vai ficar careta, que coisa boba, que isso? Agora não mente, agora não vai mais, não sai mais com a gente, não vai mais lá naquele lugar, só quer saber de igreja, e agora virou padre, virou pastor, começa a fazer piadinha. Então sempre vai ter crítica. Sansão estava lá, matando os inimigos, destruindo os inimigos aos poucos, e veio a turma dele, os irmãos dele, falar, Sansão, você não sabe que que os filisteus dominam sobre nós? Para com isso, Sansão. Por quê? Porque a maioria das pessoas não quer aceitar que você seja livre, porque também são escravos. Por isso que a gente não tem que ficar olhando para opiniões, para pessoas, a gente tem que olhar para Deus. Os próprios familiares de Jesus chamavam Jesus, ele está fora de si. E ficavam lá instigando ele, provocando ele está fora de si. Ô Jesus, para você fazer suas obras, para você ficar famoso, né? Você tem que ir para Jerusalém, você ficar aqui, você não vai ficar famoso, provocando ele, você quer ser famoso, né, Jesus? Ele falou, vão vocês. Para mim não é hora, para vocês qualquer tempo é tempo. Para você, ninguém vai odiar vocês, ninguém vai criticar vocês, porque assim, vocês não têm propósito de vida, vocês só estão aí para falar, para encher a paciência. Mas eu tenho um propósito. Então sempre vai ter alguém que vai falar, não é para você, não está na hora, você não pode, etc, 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 etc. Então eu vou ceder para o inimigo? Eu vou entregar um pouco mais? Será que eu vou fazer ainda alianças com o inimigo? Vou ficar aceitando essa condição humilhante? Fazer negócios com o ímpio? Que o ímpio nunca faz uma proposta justa. Por quê? Porque ele é ímpio. Só por esse fator. Ele é ímpio, ele não vai cumprir. Não é bom para os dois, é bom para um. Então muitos querem uma libertação, só que sem batalha. Como que é isso? A palavra diz que o povo estava clamando por uma salvação. Mandaram Moisés. A hora que chegou Moisés, eles falaram, opa, vamos todo mundo, e agora é festa, uma bênção, glória a Deus, aleluia, Moisés nos resgatou, Deus nos libertou, mas aí viram lá os egípcios chegando atrás deles.
Ai, mas você disse que ia levar a gente, exatamente. Você disse que a gente ia dar um lugar de que mana leite e mel, exatamente, estamos indo para lá. Você disse que ia ser uma terra boa, ia ser liberdade. É claro, estamos indo para lá, eu não menti, não disse nada diferente. Mas você não disse que teria lutas, teria enfrentamentos, teria gigantes, teria muralhas. Pois é, alguém que tem uma coisa boa não vai ter uma disputa? Ninguém quer disputar o deserto. Mas coisa boa a gente tem que conquistar. Não tem aqueles lugares, aquelas faculdades que as pessoas vão lá e estudam porque eu quero aquela faculdade, porque aquela faculdade é melhor? É assim. Não tem aquela coisa, aquele carro que você sonha, não, eu vou trabalhar, eu quero chegar naquele carro. Eu quero chegar até aquele tipo de casa. Eu quero chegar naquele tipo de salário, de empresa, de faturamento. Eu quero aquele alvo. Você tem um alvo. Porque para viver na média, na mediocridade como todo mundo, a concorrência, né? Está todo mundo na mesma linha. Mas tem gente que é mais ousada e pensa assim, bom, hoje em dia é muito fácil eu me destacar. Se eu for honesto, excelente, íntegro, eu já me destaco. Porque o lugar mais alto tem menos concorrência. Aqui, na maioria, na média, na massa, onde todo mundo pensa igual, fala igual, tem os mesmos tipos de resultados, é muito difícil, porque ninguém se destaca. Então tem muito, manda um embora, tem mais 10 para entrar naquela vaga. Mas tem aquele lugar, naquela empresa, naquele setor, que poucas pessoas fazem, que poucas pessoas são de confiança. Nós vemos, eu já vi essas pesquisas, que às vezes falam porque o desemprego, não existe o desemprego, na verdade. Existe falta de qualificação. Porque muitos lugares, muitas empresas estão sempre com vagas abertas. Porque nunca preenche, não tem qualificação, as pessoas não têm inteligência, não tem, às vezes até tem inteligência, mas não tem fidelidade àquele trabalho. Então ela quer ser promovida rapidamente e ela não tem, não tem mais, é pouco. No Brasil a gente vê pouco isso, aqui a gente já vê mais. Aquelas empresas antigas que têm funcionários de 15, 20 anos. Aqui a gente vê. No Brasil é muito difícil de ver isso. É sempre aquela rotatividade que desgasta, que atrasa, que é custosa para a empresa. Então, às vezes, a pessoa fala, mas o desemprego está grande. Então, mas olha o nível de gente também. Olha o nível de estudo, olha o nível... As pessoas não sabem escrever, os jovens não sabem se comunicar, não sabem falar, não são disciplinados, não tem inteligência. Esses dias eu vi um vídeo, 2 vídeos na verdade. O rapaz estava num restaurante, chegou um pedacinho de pão para ele lá, ele não sabia cortar o pão. Ele estava furando lá, ele tinha uns 16 anos, o elemento. E a outra, que apareceu na TV esses dias, talvez você tenha visto esse vídeo, que estava num programa de TV, mostrando, ela achou que ela tinha feito uma descoberta, né? Descobriu uma espécie nova de animal, quase, né? Ela estava falando, né, para a apresentadora lá, que, você pega aqui a sua garrafa térmica de café, e se você tirar a tampinha, você pode fazer ela uma xícara para você tomar. Aí a mulher olhou para ela, e ela olhou para a apresentadora e falou assim, só eu que eu não sabia disso? Eu falei assim, acho que só você. Que eu não sabia que a tampinha vira uma xícara também. Você não precisa ter um outro copo. Então, esse é o nível. Aí a pessoa fala, porque eu não tenho emprego, não tenho oportunidade. Eu não tem oportunidade para quem quer, para quem estuda, para quem se destaca, para quem tem fidelidade no trabalho. Porque a rotatividade é justamente por isso, não se submete à autoridade, não tem disciplina, não entrega as coisas, são procrastinadores, são indisciplinados, são avessos à autoridade, estão só esperando uma oportunidade para ter o seguro-desemprego, e essa vai sendo a vida. Aí vai aceitando o seu escravo, vivendo dessa maneira que a gente está vendo, humilhados, e achando ruim com quem se levanta, brigando com Sansão. Mas aceitou
você fazer acordo com o inimigo. Então, não adianta ficar reclamando. Não adianta falar, mas é difícil, é complicado. Então, mas eu não dou condições. Sansão usou um pedaço de osso. Não tinha nada. Não teve o treinamento, não tinha arma mais poderosa, a pessoa não tem uma faculdade, não tem um amigo assim que poderia, entre aspas, favorecer. Mas ela tem o pedaço de osso. O que é o seu pedaço de osso? O que é a sua queixada? O que é aquilo que você, talvez até em algum momento, olhou e falou assim, isso daqui não dá para nada, isso daqui não vai servir para nada. E Deus está falando, não, esse daí você usa. O seu caráter pode ser a sua queixada. A sua consistência pode ser a sua queixada. A sua fidelidade pode ser a sua queixada. Aquilo que você, aos olhos naturais, o outro estudou mais, o outro tem mais capacidade, o outro tem mais cursos. Você tem Deus. Você tem tudo que é necessário. Você tem Deus. Às vezes você pode achar, não, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais rápido, eu não sou mais capacitado, mas eu tenho Deus. E Deus me tem. Eu posso falar que eu tenho Deus, mas Deus me tem? Deus tem meu coração? Olha aqui esse salmo, por favor. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu vou agradecer, eu vou bendizer o Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegram. Ouçam. Quem, pessoal? Fala comigo. Os humildes. Se eu não tiver humildade, a gente já falou essa semana. Não tem para onde ir, não tem o que conversar. Não tem humildade? Não se submete à palavra, não crê na palavra para obedecer, já não cabe na minha vida então essa palavra. Eu não vou bendizer o Senhor, não vou cantar o seu louvor, eu não vou me gloriar no Senhor, por quê? Porque Deus está se opondo a mim. Então já começa assim, ó. Ouçam os humildes e se alegrem. Então não adianta ficar aí reclamando, não, alegre-se, confie em Deus, engrandeçam o Senhor comigo. Juntos exaltaremos seu nome. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Eu busquei a Deus. Eu fui humilde em buscar a Deus, eu estou buscando ajuda em homens. Nós temos que ter as respostas. A cada versículo é um confronto, é uma análise. Busquei o Senhor, Ele me respondeu. Por que eu não tenho tido resposta? Porque eu não busco a Deus. Por que as coisas não estão andando na minha vida? Porque eu não estou buscando a Deus. Por que eu não estou buscando a Deus? Porque eu sou arrogante, orgulhoso, e Deus se opõe a mim. Livrou-me de todos os meus temores. Quando eu confio em Deus, quando eu temo somente a Deus, eu não temo mais nada. Então, quando eu temo a Deus, eu não tenho outros medos. Livrou-me de todos os temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Quem olha para Deus não está aí com essa cara de quem chupou limão, amargurado. Não, ele está feliz, ele confia em Deus. O rosto deles jamais mostrará decepção, porque Deus não nos decepciona. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Olha só, a gente tem um exército ao nosso lado. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor nos livra. O Senhor está nos colocando aí a palavra de que eu posso confiar nele. Provem, testem, façam prova. Provem, veja, em vez de ficar falando, tem gente que adora falar, isso daí não funciona. Você tentou? É fácil falar, não, isso daí não dá certo. Você fez? Antes de falar, isso é bobagem, né? Homem que às vezes tem essas atitudes, né? Não precisa disso, isso daí é bobagem. Ou arrogante. Então prova e veja como o Senhor é bom. Ao invés de falar, isso daí é bobagem, não funciona, é besteira. Prova antes de reclamar. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Está faltando alguma coisa na sua vida? Então, está faltando temor também. Pois nada, fala comigo, nada falta aos que o temem. Então, se está faltando temor. Os leões, até o leão, ó, o mais poderoso, até os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para ver o bem? Guarde a sua língua, então. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Tem gente que ainda mente. Você quer viver, uma vida? Quem ama a sua vida e deseja uma vida longa? Todo mundo vai falar, não, mas ainda mente? Então não tem como. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz. Vive em paz. Persiga a paz. Pare de buscar conflito. Pare de querer estar certo. Busca deixar Deus te honrar. Busque a paz com perseverança. Pare de criar conflito com as pessoas. Uma coisa é você confrontar de acordo com aquilo que está na palavra. Outra coisa é viver implicante, viver provocando, viver reclamando, viver criticando. Aí não está buscando paz. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então fique em paz. Alguém está tentando te prejudicar? Deus está olhando feio para esse sujeito. Mas para você, os olhos do Senhor estão sempre sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Depois você nem vai lembrar desse sujeito. Nem vai lembrar dessa situação. Tentou te prejudicar, você nem vai lembrar, você vai estar tão lá na frente. Quem que é fulano? Nem lembra aquele elemento lá. Para apagar a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades. Fala comigo, por favor. Mas o Senhor o livra de todas. Você pode estar passando por adversidades, mas o Senhor vai te livrar. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Então, se algo está faltando, porque está faltando temor. Se algo está faltando, talvez está faltando integridade. Ainda está tendo mentira. Ainda a pessoa acredita em outra mentira, que se ela falar a verdade, ela vai perder o negócio, não vai dar certo. Pode até parecer, num primeiro momento, que eu vou ganhar alguma coisa contando uma mentirinha, mas eu vou perder. Pode até parecer que eu vou me prejudicar se eu falar a verdade, mas eu pago o preço, eu nunca vou perder. A gente nunca perde por falar a verdade, a gente nunca perde para estar no lugar certo, alinhado a Deus, nós nunca perdemos. Essa palavra tem que nos despertar, pessoal. Será que nós temos feito concessões para o inimigo? Deus quer que a gente se levante. Deus quer que a gente se levante com autoridade. Sansão poderia ter destruído, se ele quisesse, aqueles homens que foram prendê-lo lá, os judeus lá, os de Judá. Sansão poderia ter destruído, ele não matou 1000 com uma queixada, ele podia ter aniquilado com aqueles irmãos traidores dele. Mas o que ele fez? Ele dependeu de Deus, ele confiou em Deus. Por quê? Porque ele se deixou amarrar. Veja que o Espírito do Senhor se apoderou dele naquele momento específico, quando ele foi matar os filisteus. Ou seja, ele não era o Superman, ele vivia naquela potência.
Ele se deixou amarrar. Ele se colocou numa situação de vulnerabilidade. Confiar em Deus é se colocar numa situação assim. Eu me coloco numa situação de vulnerabilidade, porque eu me coloco na posição, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não sei o que vai acontecer. O Senhor precisa me livrar. E Sansão fez exatamente isso. Sansão permaneceu na fé. Sansão errou bastante, ele tocou em morto, ele bebeu, ele se envolveu com mulheres, ele fez um monte de coisas erradas, mas ele está na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque ele usou a fé. Porque ele usou a fé. Qual situação está amarrada na sua vida, pessoal? Que situação está amarrada na sua vida? Que situação que você precisa de respostas? O que está prendendo você? Que parece que você não vai ter esse livramento. Olha aqui o que aconteceu com Sansão. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele local de Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede, clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a cavidade que há em Leí e dela saiu água. Depois de beber, Sansão recuperou as forças e se sentiu reanimado. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Racoré. E até o dia de hoje está em Leí. Ou seja, chama-se a fonte do que clama. Sansão foi vitorioso porque ele dependeu de Deus. Sansão foi vitorioso porque ele clamou a Deus. Sansão nos dá um exemplo. Eu preciso clamar a Deus, eu preciso chamar a atenção do Senhor, eu preciso ir para a fonte do que clama. Então aquilo que está errado na sua vida vai ser mudado através de um posicionamento. Então, pessoal, não aceita o inaceitável, não aceita a passividade, não faça trégua com o inimigo, porque ele nunca respeita os acordos. Não aceite fazer negócios com o inimigo, não aceite ser humilhado, não aceite viver numa condição aquém daquela que Deus preparou para você. Olha em volta, pede discernimento para Deus, você vai ver a sua queixada de jumento, você vai poder dizer, parece que isso daqui não vai ter uma eficácia. É isso que Deus tem para nós. Deus vai usar o que a gente tem se a gente clamar ao Senhor. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito e fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Fale com o Senhor neste momento. Analise tudo que nós falamos hoje. Lembra disso, se eu quiser coisas novas, eu vou ter que me tornar uma nova pessoa. Não dá para eu viver coisas novas fazendo a mesma coisa, sendo o mesmo tipo de crente, de profissional, falando do mesmo jeito, tendo a mesma disciplina, a mesma rotina. Não dá para viver coisa nova vivendo assim, pessoal. A gente precisa de rompimentos, romper dói. Mudar dói, mas não mudar dói muito mais. Tem a dor de mudar e a dor de nunca mudar. Qual dor que você escolhe? De viver uma vida estagnada por teimosia, por ser uma pessoa cabeça dura, mente fechada, teimosa, dizendo que nunca vai dar certo, não vai funcionar. O que a gente falou? Prove o Senhor. Prova. Ao invés de falar que algo não funciona, prova, vê se não funciona. Lembra disso. As velhas montanhas não me levarão a novas conquistas. O que você fez até o dia de hoje não vai te fazer romper. Você precisa fazer outras coisas. Que esse é o ciclo da vida. A gente está sempre evoluindo. A gente está sempre avançando, a gente está sempre crescendo. Essa é a alegria do Senhor. Que a gente está sempre evoluindo. Então, o que você precisa de rompimentos? As velhas montanhas não me levarão a novas conquistas.
As velhas montanhas, vamos levar as velhas imagens. Não a novas vitórias, não a novos tempos. Deus usa o que está disponível. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus, creia. Em nome de Jesus, Deus tem muitas bênçãos para você. Deus tem muitas bênçãos para você, mas eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para contar os feitos do Senhor. Eu preciso ir para a fonte do que clama, eu preciso me posicionar, eu preciso acordar para aquilo que talvez seja algo que eu estou aceitando e convivendo há tanto tempo, e Deus está falando, não faça isso. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos uma palavra de libertação, não aceite voltar a viver no jugo da escravidão, em nome de Jesus. Clame a Deus agora e veja as mudanças acontecendo na sua vida. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, é possível na sua vida. Deus quer entregar nas suas mãos essas vitórias. Deus quer que você termine este ano declarando e testemunhando: Senhor, obrigado, porque eu vivo o melhor final de ano, o melhor tempo da minha vida até então, porque eu acreditei, meu Deus, eu rompi, eu peguei a minha queixada de jumento, eu peguei aquilo que eu tinha, Senhor, a minha pouca força aos meus olhos, os meus poucos recursos aos meus olhos, mas o Senhor usa o que nós temos, meu Pai. Então eu vou colocar as coisas nas mãos do Senhor. O que você precisa entregar nas mãos de Deus? O que você até hoje tem lutado e feito concessões para o mal, e feito de uma forma que você sabe que não dependeu de Deus? Você botou a força do braço, você tentou na força do braço, na amizade, no convencimento, na manipulação, seja o que for. O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de você? Deus quer entregar coisas grandes na sua mão. Com certeza, você já viveu muitas coisas poderosas. Com certeza, se você olhar para trás, você vai ver tantos testemunhos que você já viveu, tantas bênçãos que você já viveu. Mas o Senhor está falando para você que você vai ter muito mais para contar. Deus vai fazer. Deus vai fazer, acredite nisso, em nome de Jesus, acredite, abra sua boca, fala com o Senhor. Esse propósito, como que chama? Chama propósito da mudança. Esse propósito, pessoal, esse propósito tem uma unção poderosa, então acredite que essa mudança é para a sua vida sim, o ano não acabou, Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo. Quem perde tempo somos nós. Para Deus, Ele só está esperando uma atitude nossa, um coração quebrantado, uma aproximação, um espírito humilde, para poder trabalhar em nosso favor. Esse propósito é uma unção de mudança. E isso vai acontecer na vida daquele que crê, mas as mudanças precisam começar dentro de nós. Porque as mudanças internas é que geram as mudanças externas. As mudanças internas geram as mudanças externas. Você pode pedir: Senhor, eu quero 10 mil funcionários, eu quero 10 mil clientes, eu quero uma vida assim. Se não mudar sua mente, você fracassa. Se não mudar seu espírito, a sua mentalidade de viver, de orar, de administrar, se você muitas vezes não está administrando as suas coisas sozinho, como é que você quer que Deus te abençoe com 10, com 20, com 30 pessoas? Tem que mudar dentro, pessoal. Mudanças internas geram mudanças externas, então acredite nessa mudança, acredite nessa restauração, seja livre em nome de Jesus desse jugo de escravidão, dessa mentalidade rígida, desse coração rígido, dessa fé acomodada, desse medo do ímpio, do homem, do diabo. Não aceita mais. Deus está nos levando para uma glória maior, Deus está nos levando para um nível maior, para um nível superior. Então agarre isso, acredite em nome de Jesus, acredite nesse nível maior, rompa agora em nome de Jesus, rompa em nome de Jesus, e você verá a fonte do Senhor jorrar na sua vida, a fonte do que clama, aquela água poderosa, aquela água fresca que reanimou Sansão.
essa água vem e vai fluir sobre as nossas vidas com grande suprimento, com grandes vitórias, com grandes respostas em nome do Senhor Jesus. Acredita nisso, persiga isso em nome de Jesus. O que você precisa de respostas? Declare para Deus, pegue o seu propósito, declare as mudanças, declare a fonte do que clama na sua vida, clame ao Senhor e você vai ver as mudanças acontecendo na sua vida em nome do Senhor Jesus, porque muda dentro, muda fora, mudanças internas geram mudanças externas. Acredite nisso, Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos, meu Pai, nós acreditamos no seu poder, na manifestação do seu poder, nós confiamos, meu Pai, e declaramos um povo forte, um povo ousado, um povo que acredita nas vitórias, nas mudanças, meu Pai. Nós acreditamos, meu Pai, no teu poder em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, que essa pessoa, aquilo que ela precisa de resposta, Senhor, aquilo que ela tem declarado, Senhor, aquilo que ela tem colocado nas suas mãos, Senhor, que ela tirou a mão do volante e deixou no Senhor guiar, nós vamos deixar o Senhor guiar a nossa vida, Senhor. Eu declaro mudanças, meu Pai, eu declaro respostas, eu declaro rompimentos, suprimentos na vida dela, Senhor. Eu declaro que onde ela colocar as mãos prospere. Eu declaro, meu Pai, que os pedidos, os sonhos dela venham ser materializados em nome do Senhor Jesus, que ao clamar, meu Deus, que ela veja a mudança, meu Pai, na vida dela, que ela veja a mudança, meu Pai, na mente dela, que ela veja a mudança no espírito dela, no emocional dela, que ela veja as mudanças, meu Pai, acontecendo na vida dela, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu declaro fogo na vida dela, eu declaro, Senhor, ousadia na vida dela, eu declaro coragem na vida dela, eu declaro um povo forte, um povo abençoado, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que crê, Senhor, um povo que crê, porque o Sansão, ele clamou ao Senhor, porque ele creu que o Senhor responderia. Então nós clamamos ao Senhor e declaramos vitórias, meu Pai, vitórias para o nosso povo, vitórias para o nosso povo. Eu declaro vitórias para o nosso povo, testemunhos poderosos para o nosso povo, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você agora estenda as mãos para a direção que você precisa de respostas. Eu declaro, abençoe aquele lugar, declare vitórias, declare portas abertas, declare suprimentos, declare realização, declare testemunhos, declare que você vai falar, você vai testemunhar essas respostas que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, portas abertas, declaramos suprimentos, fluidez, meu Deus, declaramos um jorrar, Senhor, um jorrar de bênçãos nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, seja o local de trabalho dela, as mãos dela, meu Pai, os equipamentos de trabalho dela. Senhor, eu declaro vitórias, declaro respostas, declaro suprimentos em nome do Senhor Jesus. Declaro um povo forte, um povo abençoado, um povo próspero, Senhor, um povo que te ama, que crê, que busca, que avança todos os dias, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, declaro vitórias e testemunhos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo, porque cremos nas vitórias, em nome de Jesus, amém.